Deixa eu pegar aqui, para vocês irem acompanhando, né? Aqui já tem uma imagem do fractal, vou explicar tudo isso que significa. Eu fiz essa aula a pedidos, recebi uma mensagem de pessoas no particular, falando, poxa, mas fala um pouco mais sobre fractais, o que é isso? E aí eu me animei bastante de fazer a aula, porque é algo que a gente não encontra, você vai encontrar, o que são os fractais? Você vai googar, você vai ver essas imagens, vai ver tudo, só que eu acho que é muito pouco explicado o que isso realmente significa e para que você serve, para que serve. Porque as pessoas olham e vejam e falam, ah, que legal, as coisas se conectam, nossa, as coisas são parecidas. E aí, né? Então, a minha ideia aqui é explicar o que é esse conceito, como a gente identifica isso na natureza e como a gente consegue usar isso para alterar as nossas percepções, tomar decisões, usando esse framework, esse entendimento por trás. Tá bom? Então, aqui tem essa imagem que eu acho linda, né, das conchas e esse padrão da proporção áurea, né, que ele é feito através de uma equação fractal, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, o que eu vou elencar aqui? Primeiro, que os fractais eles são uma evidência de como tudo realmente se conecta, de como as coisas estão muito intrínsecas uma na outra, né? A gente ouviu falar muito nesses conhecimentos espirituais, nós somos todos um, somos todos conectados, mas não é como a gente percebe o nosso day by day, né? A gente se percebe muito separado, o mundo material, os nossos sentidos captam muito as sensações de uma forma separada. E aí, os fractais, quando a gente começa a perceber o mundo através desse entendimento, a gente começa a ver que, na verdade, as coisas são altamente conectadas, né? E eles são uma evidência muito clara disso. Então, eles também mostram, esse conhecimento mostra como as coisas se repetem, e a gente vai entender isso desde a natureza, situações, as coisas da nossa vida, os nossos comportamentos. Também vamos ver como as coisas crescem, como elas vão se desenvolvendo também, desde coisas físicas, plantas, e situações da nossa vida. Isso vai trazer também mais entendimento sobre as nossas experiências, porque hoje como o nosso entendimento de mundo é altamente fragmentado, né? A ciência, que é a grande é quem conta para a gente hoje como funciona a realidade, a ciência até hoje, que a gente está num grande momento de transformação, mas ela é muito compartimentada, né? Ela fala que as coisas são separadas, que o surgimento do nosso mundo foi porque as coisas bateram umas nas outras e explodiram e, oh, que surpresa, meu Deus, por um acaso surgiram os seres humanos. E essa interpretação, essa leitura está sendo desmontada, porque claramente não foi isso que aconteceu. Né? Existe ordem, existe um porquê, as coisas têm uma lógica no seu desenvolvimento, e quando a gente começa a entender a lógica do universo, como ele funciona, a gente consegue trabalhar com ele, em vez de ser um problema para ele. Né? Você entende como ele quais que são os mecanismos pelo qual as coisas surgem e o universo trabalha, eu posso ser parceiro dele. Se eu não conheço as regras, não tem como ser parceiro do universo, certo? Então, a lógica fractal é uma das coisas que contam como isso funciona. E uma das coisas também super interessantes que eu vou mostrar aqui para vocês é que, como fractal a gente fala de conexões de situações, de coisas, etc., quando você entende tudo que se conecta ao padrão, você consegue identificar, ter aprendizados aqui numa ponta, e isso vai se replicar para várias outras coisas. E muitas vezes, padrões que você estava tentando resolver aqui na ponta são mais complexos, você não tem uma solução, você não sabe como agir nessa ponta mais complexa. Quando você identifica algo na sua vida, ou em vários lugares, a gente vai falar sobre isso, que são mais simples, você tem a solução aqui. E aí você extrapola para lá. Então, assim, é uma ferramenta de expansão de consciência, de percepção, que é muito incrível. Então, como né, o último item, é uma ferramenta. Eu quero que vocês vejam essa questão dos fractais realmente como uma ferramenta, né? Então, assim, né, não é algo que vai ter uma dinâmica, vai ter exercícios, você vai ter que praticar. Não tem nada disso. É um entendimento. Eu vou trazer aqui para vocês uma lente para vocês usarem ao longo do seu dia. É um entendimento para vocês filtrarem a realidade através dessa estrutura, né? Então, aqui eu trouxe uma definição, tem uma parte do dicionário, umas definições que eu encontrei na internet, para começar a definir o que é, então, o fractal como conceito, né?
Os fractais, eles são objetos geométricos com estruturas autossimilares em infinitas escalas. Isto é, existem cópias exatas ou aproximadas, isso é importante, do objeto inteiro em pedaços de tamanhos tão pequenos quanto se queira. Então, traduzindo um pouco aqui, né? São figuras onde você, quando você olha a figura inteira, você enxerga uma imagem. E quando você vai olhar os pedacinhos que compõem essa imagem, você percebe que elas são muito parecidas, tanto a figurinha pequenininha quanto a figura grande. O grande é composto de pequenos similares. E isso pode ir até o infinito. E aqui uma outra definição um pouco mais técnica, assim, que são fractais, né? Do latim fractus, que quer dizer fração quebrado, então análise de partes menores, né? De frações disso. São figuras da geometria não euclidiana. A geometria euclidiana é triângulo, quadrado, círculo, essas coisas que a gente conhece do desenho geométrico. Então, a geometria não euclidiana são essas outras figuras geométricas que não compõem ao que a gente estudou normalmente na escola, né? Triângulos, cubos, etc. E a geometria fractal é o ramo da matemática que estuda as propriedades e comportamentos dos fractais, né? A gente vai mergulhar um pouquinho nisso. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês começarem a entender o conceito dos fractais, né? Então, aqui vocês conseguem ver o meu pointer, o meu cursor? Então, aqui, ó, por exemplo, você tem essa imagem inicial, certo? É um quadrado com dois quadradinhos. Aí, em cima desse quadrado, eu vou colocar mais dois quadradinhos para formar a mesma imagem, certo? Coloquei mais dois aqui, mais dois aqui. Novamente, vou repetir este padrão. Mais dois quadradinhos, mais dois quadradinhos, mais dois quadradinhos. Então, se você pegar, olhar, por exemplo, essa imagem completa, se você olhar o que forma essa imagem, você tem a informação do todo, né? Então, tanto o pequeno como o grande possuem as mesmas informações e as características. Então, como eu disse, a parte do aproximado é importante, porque não é idêntico, não é absolutamente idêntico, mas você capta informações muito semelhantes, tanto olhando o grande quanto olhando o pequeno. E aqui embaixo também outro exemplo, né? Você tem um triângulo grande, aí um triângulo oposto. Aí em cada ponta, né? Aqui você tem novamente um triângulo, você coloca um triângulo oposto. Novamente, em cada ponta desse triângulo, você coloca um triângulo ao contrário. E aí, o que é muito interessante nessas figuras, porque, assim, a gente só está trabalhando com figuras geométricas, quadrado e triângulo. E vocês veem que muito rapidamente, sem a gente precisar de muitas iterações, a gente já está formando padrões que você começa a ver que parecem coisas da natureza, né? Muito rapidamente você já vê uma árvore, aqui você vê o formato do floco de neve, parece os recortes de uma folha. Então, a geometria fractal, ela é a geometria da natureza, né? É essa lógica matemática que permeia o nosso mundo natural. Aqui eu coloquei essa imagem, que é um dos fractais gerados por computador, né? Que aqui vocês conseguem ver que também tem a mesma característica daqueles outros, é que isso aqui para mim, olhar essa imagem, vocês não têm ideia, o poder que tem só olhar para isso daqui. Porque isso aqui, para mim, hoje, é muito claro que é o código de programação da realidade. No final da aula, vocês vão conseguir entender do que se trata isso. Porque é como se fosse assim. No final, a gente vai voltar nessa imagem e vocês vão entender. É como você consegue ver de uma forma muito simplificada como vai tudo se repetindo, uma grande monte de repetição. E aí eu quero passar para vocês um vídeo agora, né? É como se fosse essa imagem de uma maneira movimentada, porque ela é só assim, juro, todo mundo deveria pegar 5 minutos e ver isso uma vez na vida, porque muda. Assim, eu, no meu dia a dia, essas imagens, eu estou vivendo as minhas coisas, de repente elas vêm. Falo, nossa, isso é isso, sabe? Então, eu vou passar para vocês, vou deixar aqui uns um minutinho, dois rodando, porque tem um efeito no... Peraí, deixa eu... Ai, cadê meu ESC? Gente, sumiu agora o meu... Eu tenho o Apple, e ele sumiu aquela barra que faz o ESC, Mercúrio Retrógrado, pelo amor de Deus. Como eu faço para sair da apresentação sem não ter que... Ah, sim, show. Eu quero passar isso aqui para vocês. Observem.
Vocês estão ouvindo o som, a musiquinha do fundo? Só fica observando uns minutos. Vocês estão vendo como, assim, por mais que você se aproxime da imagem, você não consegue determinar onde é o começo, onde é o fim, o que é grande, o que é pequeno, né? Você vai cada vez entrando e aquilo se torna, parece que você não sai do lugar de uma certa forma, né? E porque por mais que seja tudo muito colorido, muito bonito, diferente, é tudo meio igual ao mesmo tempo. Eu vou parar aqui para vocês. Depois, quando para a imagem, parece que tudo fica meio entrando, assim, né? Parece que ela continua em movimento, né? Não sei se para vocês está dando esse efeito, aqui no meu computador dá muito. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ups. Peraí, só voltando aqui na imagem. Então, essas imagens, esses padrões, eles são obtidos, como é que faz? Você tem uma equação fractal, depois eu vou explicar para vocês o que isso significa, e aí ela forma essas imagens. E o nosso universo, por que eu coloquei para vocês assistirem? É muito importante essa questão do o pequeno e o grande não importa nisso. E aí, a partir desse conceito, você começa a entender que não importa se é uma célula, se é um átomo, se é uma estrela, se é o universo. Essa questão que a gente tem, isso é pequeno, isso é irrelevante, não, isso é grande, isso é importante, é um conceito muito nosso, isso não existe no universo. Não importa o que é grande ou pequeno, tudo tem a sua importância dentro do seu contexto. E ele tem influência, por mais que seja pequeno, não quer dizer que seja pequeno, que não tem uma influência muito grande. Então, essa coisa do. Até a gente tem que se ver um pouco dessa forma. Não é porque você é pequeno, você é sozinho, você é uma pessoa no meio dos quase 8 bilhões entre nós, que não importa, entendeu? Vide aí as pessoas, né? Por exemplo, as pessoas que causaram grandes males na humanidade, que causaram grandes benesses para a humanidade. Não é uma pessoa, mas o poder de influência é muito grande. E esse poder, na verdade, vai para muito além daqui da gente, aqui mesmo. Né? Quando a gente começa a entender esses mecanismos do universo, isso fica muito claro. Então, aqui eu trago mais algumas imagens para a gente entender como isso se forma na natureza. Né? Esse daqui é um clássico, que é a couve romanesca. É o fractal purê, assim, do fractal, né? Que cada pontinha se junta e forma um conezinho, e aí que se forma numa ponta maior, e assim, você vai entrando, é uma repetição de padrões, né? A folha também, eu recortei essa aqui, essa folha daqui é essa daqui, né? Eu só recortei essa imagem para ver como ele vai crescendo, ele vai ganhando uma certa complexidade, mas a gente ainda está falando das mesmas coisas, né? Das mesmas características. E a gente vê não só, aqui nessa imagem anterior, a gente está falando da repetição dentro do mesmo objeto da natureza. Só que se a gente observa outras coisas da natureza, apesar de elas parecerem muito diferentes, elas são iguais, entendeu? De coisas muito pequenas até coisas gigantescas, como, isso aqui é lindo, né? O olho e uma... Oh, meu Deus, o mouse está sensível. E uma hélix nébula, é das coisas mais lindas que conseguiram fotografar na natureza, né? É um olho, como assim? Tão parecido com um olho. Esse aqui é o nascimento de uma célula e a morte de uma estrela. Esse aqui, para mim, é um dos mais fantásticos. São as células do seu cérebro, e esse aqui é o universo observável. Ele é igual ao neurônio. E eu não coloquei essa imagem aqui. Quando você tem um outro universo muito, 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 muito pequeno, que é por dentro do muito, muito, muito menor que o átomo, que é a escala Planck,
quando você vê que a energia que forma o próton, ele tem essa mesma conformação aqui, como o do universo, muito parecido. Então, a gente está falando de algo extremamente grande, você no meio e algo extremamente pequeno, e a gente vê as mesmas configurações. Então, como que a gente pode ainda achar que o universo surgiu de maneira aleatória, umas coisas batendo nas outras, é tudo obra do acaso, sendo que a gente vê padrões, repetições e lógicas parecidas. Essa questão do universo, eu até fui atrás dos trabalhos, eu li isso eu vi numa apresentação, numa palestra, e eu fui checar. E tem realmente trabalhos científicos que demonstram muita clareza que o comportamento não é só a aparência, mas o comportamento desses clusters de galáxias. Gente, assim, nosso Sol é invisível aqui nessa imagem, invisível. Ele tem um comportamento super semelhante com, quem diria, as células do seu cérebro, que está aqui dentro dessa caixinha. Então, são camadas e camadas de conexão e de similaridades que não podem ser ignoradas, entendeu? Tudo tem uma lógica, tudo está muito conectado. E aí, quando a gente começa a entender, por exemplo, como que funcionam os nossos neurônios, a gente pode entender quais são os papéis dessas organizações interestelares, sabe? Ou talvez nessa microescala, como que funcionam os nossos átomos, as nossas células, e muito mais do que entender o que é cada parte, é entender a conexão entre essas partes, né? A gente está um pouco nessa mudança de paradigma científico. A gente foi muito, muito longe em entender, né, a caixinha, e agora a gente está extrapolando para entender como as caixinhas se conversam, né? Tirar um pouco as coisas das caixas e plugar umas coisas nas outras, né? Então, aqui também, eu peguei especificamente essa imagem, porque a gente tem aqui a formação do fractal, como eu demonstrei ali nos quadradinhos, e olha como isso vai se replicando em coisas, né? Seu pulmão, os rios, são coisas aparentemente desconexas, mas que apresentam padrões muito parecidos, né? Aqui, ó, essa é linda, gente, a árvore e o pulmão. Como que isso não tem alguma similaridade, né? Como que pode formar algo tão parecido e que serve para a mesma coisa, de um certo modo, né? Tem essa questão da respiração e formam padrões quase que idênticos. Aqui também é um furacão, isso aqui é uma galáxia e isso aqui é um átomo de carbono. Escalas gigantescas, escalas médias, escalas minúsculas, e a gente tem as mesmas repetições. Então, a gente tem uma lógica que vai construindo tudo isso, né? E aí a gente está falando aqui um pouco de repetição, né? De, nossa, a natureza se parece, etc. Mas a gente tem mais informações sobre isso, não é só a identificação de padrões parecidos. Existe essa que é super famoso, né? A tal da sequência Fibonacci, é incrível como isso aparece em tudo quanto é lugar. Entender como ela é formada e como se identifica na natureza, você percebe como crescem as coisas por aqui. Então, essa sequência, né, vou colocar ela aqui, depois a gente vai entender um pouquinho sobre ela. Ela foi identificada por um matemático, Leonardo Fibonacci, há uns 800 anos atrás, mais ou menos, né, por volta do ano 1100, etc. E aí, ele, observando as coisas da natureza, ele começou a ver que tudo cresce nesses números. E aí, para entender por que as coisas crescem nesses números, qual que é a lógica que está por trás, eu vou mostrar aqui para vocês como que é formada, né? Como que a gente chega nessa sequência, né? Não são números aleatórios que foram colocados. É assim. Primeiro você tem zero, o nada e a unidade, né? Código binário. Então, quando você soma isso, 0 e 1, o que você tem? Você tem o número 1. Então, aí, o que acontece? Você pega a sua unidade e soma com o resultado da sua ação. Então, 1 mais 1 igual a 2. Aí, você pega o resultado e soma com o seu último número. 1 mais 1, não, 1 mais 2 igual a 3. Aí, 2 mais 3 igual a 5. 3 mais 5 igual a 8. E assim você vai ao infinito, somando e entrando e chegando nessa sequência. E por que o que tem? Tá, legal, que interessante, mas
que isso conta, né? Qual que é a lógica? Por que isso é importante? A importância disso daqui é um negócio chamado feedback. Para você chegar nessa sequência, você tem que ter o resultado, traz uma resposta, ele cria, você precisa do resultado para você continuar a sequência. Então, você tem um encadeamento de informações. Você não consegue criar algo sem ter os passos, entendeu? Isso aqui mostra como tudo vai crescendo e o resultado que você tem dessa união, ela vai trazendo informações para o resultado, para a ação seguinte, né? E aí, quando você chega nos números maiores, mais para frente, você tem toda essa carreira de informações compostas dos números da frente. Então, é assim que as coisas crescem. Não existe você chegar lá no alto da montanha sem ter passado pelos números anteriores, né? E essa questão do feedback é que, assim, isso é um outro tanto, para quem fez o curso que está aqui, sabe, né? É uma aula totalmente separada, porque algo assim, tem tanta coisa para falar sobre essa questão do feedback, a gente começa a entender como é que funciona a nossa consciência, é incrível, que eu não vou conseguir, assim, tem que abrir outra aula, outra caixa aqui para continuar, né? Quem quiser pode pegar o curso, e aí vai estar essa aula inteira lá para vocês, né? Essa aula também dos fractais tem outros detalhes, que também são super interessantes, mas aqui estou dando as informações principais para vocês. Então, essa sequência, ela mostra como tudo cresce na natureza. Por exemplo, aqui alguns exemplos só, né? Os galhos das árvores, eles vão se organizando assim. Primeiro nasce um, aí um outro, aí dois, aí de repente três. Tá vendo aqui? Você vem, ó, aqui tem um, aí dois. Agora você tem três, aqui tem cinco, aqui tem oito, aqui tem 13. E se você for observando, você consegue ver exatamente isso. Aqui o crescimento da população de coelhos, as pétalas das flores, normalmente, muito raro, você vê flores que que o número das pétalas não são ou um, ou dois, ou três, ou cinco, ou oito, ou 13, né? E muitas vezes, assim, por exemplo, o miolo tem 13, no girassol dá para ver isso. Tem as folhas tem 13, depois a próxima coroa tem 21. É impressionante como isso vai se repetindo. Aqui, ó, é um dos exemplos. Esses miolinhos, se você conta para um lado, você tem 21 fileiras, aí na fileira de baixo você tem 34, com outro número da sequência Fibonacci. E no curso eu tenho esse vídeo, aqui eu não tenho. Tem um ângulo, né? Depois a gente vai entrar, tem uma proporção que tem esses números da sequência, eles se escondem uma proporção que reflete esses ângulos também. Então, em tudo você encontra essa ordem. Então, não é aleatório. Isso é uma das coisas mais importantes para entender. Não é, o mundo, ele não cresce de maneira aleatória, ele não se organiza. Tudo isso que a gente foi ensinado é muito nocivo, inclusive, para a gente, porque ele entra como uma programação muito, muito profunda, de que tudo acontece de maneira aleatória, e se aleatório não existe significado e não existe porquê, então a gente não entende muitas das coisas que a gente vai vendo, as sincronicidades, por que isso aconteceu comigo, as coincidências, a gente debita tudo na caixa do coisas aleatórias que acontecem ao acaso, e se acaso não tem significado, é acaso, não tem significado. Então, a gente perde muito do sentido de muitas coisas na vida, porque isso é uma programação base. Por que é uma programação base? Porque foi assim que a gente foi ensinado na escola, desde muito pequeno, que tudo aconteceu de maneira aleatória, sem significado. A gente veio do universo morto, sem consciência. Então, isso, quando você se vê dessa forma, a gente se sente muito sozinho. Por isso que a gente vive numa esfera muito de medo. A gente não se sente conectado a nada, a gente se sente muito isolado. E isso, num nível inconsciente, é muito ruim. E essa nova ciência que está surgindo, ela conta algo muito mais, nos empodera, que nos traz conexão, que você entende o seu papel, que você não é uma bosta jogada, é o acaso que se sumisse, se você morrer, se você viver, tanto faz como tanto fez, é tudo um monte de peças jogadas. Não, não é isso. Cada peça importa muito. Então, a partir isso aqui é um pedaço, né? Um pedaço dessa nova ciência, que começa a mostrar como tudo é importante e se conecta, né?
E aqui, também outra coisa que a gente viu muito, né, quem ouviu um pouco sobre a proporção áurea e Fibonacci, tem essa espiral, né, a espiral de Fibonacci. E aí, como que isso é composto, né, dentro desses números? Então, o quadradinho, né, suponha que esse quadradinho tem 1 por 1, né? Então, número 1, depois outro número 1, aí 2, aí 3, 5, 8, e assim, os quadradinhos, eles têm essa proporção, né? Se cada um fosse 1 centímetro, eles vão crescendo na sequência Fibonacci, e aí você tem a espiral, que também organiza muitas coisas na natureza. Então, isso, quando a gente começa a entender que essa matemática está por trás, as coisas perdem um pouco essa separação e aí começa a ficar tudo muito conectado, né? E aí outra coisa também, que não dá para não falar disso, o que acontece? Tem esse número, isso aqui é o número φ, né? Deixa eu ter escrito aqui, não coloquei, que é que eles chamam de proporção áurea. Ai, não ficou bonito como eu achei que ia ficar. Deixa eu deixar aqui só para vocês verem. Essa proporção áurea do slide anterior, o que acontece? Se você pegar cada número da sequência Fibonacci e dividir o número maior pelo número anterior, você vai cada vez mais se aproximando desse número de ouro, né, que é identificado por nós como belo, né? O Leonardo da Vinci usou isso muito nas obras dele. Ele tem, vai aparecer aqui, né? O homem vetruviano, que tem todas as proporções do corpo na proporção áurea. E se você observar o seu corpo, ele é todo proporção áurea. Essa sua falange, essa daqui é 1,68 dessa falange. Essa daqui é 1,618 dessa falange. O seu antebraço tem essa proporção com o seu braço. E todo o nosso corpo é feito assim, os animais, em tudo você acha essa proporção. Então, desculpa o barulho de moto, meu marido está chegando aqui em casa. Aqui, né, a Mona Lisa, e aí você vê tanto no rosto dela, você tem, né, a cabeça em relação ao nariz, em relação à boca, em relação ao queixo. Aí, se você pega os detalhes, você tem, por exemplo, aqui você tem até a metade do olho, aí nessa proporção você tem de baixo, aí aqui do olho até o nariz. Então, por que é chamado de número de ouro? Por que isso traz beleza para nós? Porque isso conta algo muito profundo sobre nós, a gente se reconhece dentro dessa proporção. É algo que está intrínseco, não só nós, mas na organização do mundo, né? Então, isso bate profundamente na gente. Aqui o desenho famoso, né, do Leonardo da Vinci, que também mostra aqui, ó, ele fez desenhos, marcas aqui, tá vendo? Que todos eles demonstram essa proporção no nosso corpo. E aí, aqui eu queria detalhar um pouco para vocês fractais da nossa vida, né? A gente entender um pouco como eles formam, como eles crescem, que eles são encadeados um no outro, que é importante como eles se desenvolvem. E aqui eu quero demonstrar um pouco para vocês como que a gente usa isso, né? Como a gente vai identificando isso na nossa vida. Então, uma das coisas é o nosso comportamento. Quando a gente, pelo menos para mim hoje é muito nítido, o nosso comportamento, ele é fractal. Você vai perceber em vários lugares na sua vida, vários lugares, repetições de padrão, né? Vou falar um pouco do meu. Eu tenho muita dificuldade em pegar uma tarefa e fazer começo, meio e fim, de uma vez só. Eu pico ela e coloco outras coisas no meio. E isso, assim como os fractais, né? A gente vai vendo o pequenininho se multiplicar até o macro. Assim, os meus pensamentos são desse jeito, as pequenas ações que eu faço são desse jeito, e assim, os comportamentos ao longo da minha vida. Eu pego um trabalho, aí enfio um trabalho no meio, e aí eu mudo de carreira. Então, desde o meu padrão de pensamento aqui dentro, isso vai se replicando até coisas gigantescas, né? E aí, como que isso bateu profundamente em mim quando eu comecei a perceber isso? Porque é muito difícil você quebrar o padrão lá na frente, né? Por exemplo, nossa, como que eu vou fazer para eu ter constância na minha carreira, para organizar isso? É difícil você mudar o grande. Só que é fácil mudar o pequeno. E o pequeno vai compor o grande. Então, quando você entende qual é o padrão que você tem que mudar na sua vida,
você consegue, nas pequenas ações, ir mudando, sabe, baby steps, pequenas ações que são você capaz de fazer e ir crescendo esse padrão, porque os seus comportamentos vão ser fractais, tudo vai ser um padrão de repetição, né? As organizações também, não tem como sonhar que você vai, por exemplo, uma empresa, se as pessoas elas não estão se elas não se concentram, se elas não estão engajadas, o resultado vai ser feito daquilo, sabe? As populações, em tudo é assim. A gente tem que entender as pequenas partes que compõem, porque a característica das pequenas partes, elas vão dar o tom lá na frente, sabe? Antes de eu entrar nas tendências, por exemplo, uma coisa assim que para mim hoje é tão claro, governantes, né? A gente é muito bom em criticar os nossos governantes. Eu não tenho lado nenhum, tá? Aqui, para mim, está errado de um passo anterior. Então, a gente critica, nossa, o fulano é ruim e tal, é desonesto, faz isso, aquilo errado. Só que, gente, o governante de todos os países, ele é uma expressão do inconsciente coletivo daquele país. A gente só tem pessoas daquele jeito porque a gente permite que aquelas pessoas estejam lá, porque elas ressoam como uma representação maior do fractal que nós somos, entendeu? Então, a gente precisa começar a entender, ver o mundo dessa forma, porque assim, quando a gente começa a perceber como tudo se encadeia, fica muito clara a nossa responsabilidade dentro do padrão, sabe? Outro exemplo que eu gosto muito de dar, né? Tendências, né? Porque os fractais, eles também demonstram crescimento, né? 2, 3, 5. Você vai vendo que os números vão ficando grandes no final. E tudo, as coisas, as modas, as trends, elas têm um pouco esse desenvolvimento, né? Eu gosto muito desse exemplo que, para mim, eu lembro da época, talvez eu precise atualizar o meu exemplo, mas eu lembro da época daquela moda da paleta mexicana, sabe? Eu dou esse exemplo no curso. Tinha uma época que de repente explodiu de paleta mexicana, né? Todos os lugares tinham isso. Essa moda começa assim, todas as modas começam assim, começa 2, 3, 5, e aí até que aquilo explode e vira uma grande tendência. E quando a gente começa a perceber que tudo faz parte de padrões, a gente começa a observar isso, tem essa lente um pouco mais clara, a gente começa a perceber tendências com antecedência. Né? A gente fala, nossa, esse padrão está se formando, muito antes de estar, assim, saturado. Então, por exemplo, as pessoas, né, que entraram no começo da tendência, entraram, fizeram dinheiro com aquilo, etc. Quem não tem a clareza, né, do crescimento do padrão, entra no negócio muito mais para frente, tem dificuldade de enxergar quando o padrão já está saturado, quando ele já se formou faz tempo, sabe? Então, as tendências também crescem nessa proporção Fibonacci, né, que é exponencial, né? Esse crescimento exponencial é uma coisa que acontece muito aqui, que às vezes passa muito despercebido pela gente. Né? Discussões também, às vezes a gente vai, um cutuca, aí o outro cutuca, aí eu respondo, 2, aí o outro responde, 3, aí o outro já vai puto chutando o balde, 5, e esparrama a briga para, né, ficar difícil de resolver depois, 13, não 8, né? Então, o crescimento em tudo na nossa vida, se a gente puder fazer uma associação matemática, a gente vai ver isso. Então, às vezes eu percebo isso, eu recebo uma cutucada, aí eu vou dar uma cutucada de novo, eu falei, não, eu vou começar a crescer o padrão, porque cada vez que você cutucar de volta, isso vai crescer. Isso, até as nossas interações, elas têm um pouco do desenvolvimento de crescimento, sabe? E aqui os resultados, coloquei resultados também, isso aqui eu vou até esperar um pouco, vou querer falar dos resultados mais aqui. Porque o que acontece? Tudo cresce na nossa vida em exponencial, não é linear, é exponencial, né? Aqui eu peguei os números da sequência Fibonacci e coloquei 2, e aí no final, mais para frente, você vai vendo que vão dando saltos muito grandes de crescimento, né? Então tudo é assim. E o que isso demonstra? O que esse gráfico demonstra? Que tudo demora muito, é muito ruim no começo. Você faz muito esforço e os resultados são pequenos. E muitas vezes a gente desiste, por exemplo, aqui, sabe? Fala, putz, não tá dando certo, sabe? E aí é difícil você romper essa barreira onde a curva, ela inflexiona para cima, né?
essas pessoas que a gente vê fazendo sucesso do dia para a noite, nossa, a pessoa explodiu, a gente está vendo só isso aqui, né? Quando torna visível, mas a gente não está vendo isso aqui para trás. Então, para mim, isso também tem um efeito muito grande em criar resiliência. Em muitos projetos que eu falo, putz, isso aqui não está andando, deixa quieto. Não, não é assim, sabe? É difícil mesmo no começo. É só continuar regando a planta que a planta vai crescer, é assim que se desenvolve. Então, isso traz um pouco mais de confiança, eu acho, para as ações que a gente tem, para ter paciência com os resultados que vão vir, sabe? Sabe, de continuar plantando, porque às vezes é muito difícil, né? Até, nossa, às vezes está 1 ano, 2 anos, 3 anos, a coisa não vem, mas se você continuar regando, uma hora você inflexiona a curva e as coisas começam a acontecer. Porque é assim que a natureza funciona. Aí, eu coloquei aqui algumas frases, na verdade, porque aqui eu já estou entrando já quase que numa conclusão. O que é importante, para mim, que também é muito importante a gente começar a entender, assim, que isso me mudou, né? Além de eu começar a entender como tudo se conecta, como a gente vai identificando os padrões do nosso comportamento, essa questão de pequenos aprendizados, para mim isso foi fundamental. Eu começar a parar de sonhar, eu sempre olhei muito lá em cima da montanha e muito pouco para o pé da montanha, para o esforço inicial, e desconsiderei muito. Mas isso aqui é um esforço muito pequeno, isso aqui não vai me trazer resultado. Não, ele vai trazer resultado, porque ele vai começar a compor os pequenos fractais para formar o grande que você quer que se forme. E aqui eu coloquei, assim como uma célula inflamada no seu corpo é um problema para você ser uma pessoa inflamada também é um grave problema para o mundo. Precisamos de pessoas evoluídas para compor um fractal maior de maneira evoluída. Então, para mim, essa coisa da célula, ela fica muito claro como a gente precisa, assim, não só se valorizar, valorizar o outro, porque se uma célula sua, ela começa a entrar num comportamento autodestrutivo cancerígeno, não é legal para você. Ela é só uma célula, é um negócio que você não consegue enxergar. Mas, se ela começar a ficar cancerígena e convencer outras células e contaminar outras células para se comportar dessa mesma maneira, não vai ser bom para você. Mesmo que você não consiga nem enxergar elas não conseguem, elas não são nem visíveis, mas elas podem te destruir, inclusive te reciclar aqui no planeta. Nós também temos esse efeito. Né, a forma como nós nos comportamos como sociedade, nós também somos algo maior como unidade de seres humanos, né? Nós não somos pessoas separadas. A humanidade é uma unidade maior. Isso que a gente precisa começar a enxergar. Nós somos uma coisa única. Nós somos uma espécie de um órgão único que funciona junto. E a física quântica, não essa parte, tá, dos fractais, outra parte da física quântica, quando ela vai mostrando como a gente se conecta na criação da realidade, como é importante a soma de cada um, gente, o resto tanto, assim, uma das coisas que eu me comprometi, assim, primeiro que eu gosto muito de estudar isso, é um prazer imenso para mim, eu quero passar o resto da vida fazendo isso, mas eu quero divulgar isso, que eu poderia ficar só estudando aqui pelo meu próprio prazer, mas eu quero que isso seja divulgado, porque quanto mais, quando a gente chegar numa massa crítica grande o suficiente, que as pessoas passem a enxergar isso, a gente vai começar a construir coisas muito maravilhosas, porque hoje a gente está muito isolado, somos células isoladas, né? Inclusive, o nosso comportamento hoje, egoísta, ele é muito parecido com o comportamento da célula cancerígena. A célula cancerígena é a célula que tem um comportamento egoísta dentro da dinâmica delas. É muito curioso isso. Então, quando a gente começar a entender, a se observar, se perceber, não com essa separação, o outro está atrapalhando a minha vida, mas o outro constrói comigo e eu construo com o outro, nossa Senhora, assim, eu quero que Deus me dê anos o suficiente para eu ver isso acontecer. Porque, assim, a gente tem um poder muito grande de influência, inclusive, assim, nas partículas, de uma maneira muito profunda. Então, a gente precisa começar a entender como partes de um fractal maior e se coordenar nesse sentido. Né? Hoje a gente tem um comportamento desarmônico, né? A questão da coerência, da harmonia, também um outro assunto que não dá para entrar aqui, mas que é super importante que quando você entende o conceito e
aplica, coloca isso sobre o nosso comportamento humano, você fala, meu Deus, dá para ser incrível! É só a gente começar a sair desse comportamento egoísta, separado e material, né? A gente está vivendo agora o desmonte do materialismo, não só da questão da matéria em si, mas da gente começar, da ilusão da separação, né? Não é mais uma questão filosófica, espiritual. Pode ser também, mas é uma questão científica. É incrível, assim, todo esse, um pouco do trabalho. Aliás, levantem a mão se alguém assistiu o documentário que eu coloquei. Assim, se vocês não assistiram, assistam. Você assistiu, Fê? Que legal. Porque esse cara começa a mostrar, assim, de uma ciência muito... No documentário não é tão claro os detalhes científicos, mas ele mostra, assim, eu já fiz muita coisa dele, que é incrível como as coisas, assim, a gente precisa desmontar urgente a forma como a gente enxerga a realidade. A gente precisa começar a ver como as coisas se conectam, sabe? E a nossa participação no mundo, e começar a criar com o mundo, e não brigar com o mundo. E aí a gente entra também nessa questão, né, de não parar de brigar com a realidade. Não adianta brigar com a realidade. Ela é um reflexo do seu padrão de vibração. E também isso é medível, isso tem ciência, isso mostra como isso vai se encadeando e a gente vai criando coletivamente a realidade, né? Então, aqui eu coloquei algumas frases para também dentro desse encadeamento, né? Nós não somos competitivos, nós somos colaborativos. Todas as células do nosso corpo, elas colaboram, elas precisam colaborar, inclusive, senão você está ferrado. Então, esse comportamento que a gente tem de não colaborar, de a gente entrar num modo de competição, de agressão, de o outro uma ameaça para mim, é super nocivo, tão nocivo quanto as células cancerígenas. Né? Nós somos um fractal dessas células, né? Assim como os átomos da célula precisam se comportar bem para que a célula viva, você precisa se comportar bem, a célula precisa se comportar bem para que você viva, você precisa se comportar bem para que a humanidade viva, sabe? Então, aqui, a realidade é um consenso, né? Isso é meio que é o suprassumo, no final, do que onde a gente tem que começar é um colorário, na verdade, do que a gente precisa entender, porque a gente só vive o que a gente vive, porque a nossa realidade coletiva é o grande fractal de que todos nós somos, né? O tal do inconsciente coletivo. Tudo que a gente pensa, vive, sente principalmente, isso vai para um grid mesmo, para um campo de informações onde o que acontece, as formas que a gente interage, as decisões que a gente toma, os líderes que a gente tem, eles são representações maiores, são fractais maiores do que cada um somos em unidade, né? Em maioria. Na verdade, a realidade é a grande democracia, porque a gente vota a cada milésimo de segundo com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, o tempo todo votando e criando a realidade. Então, enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar votando mal, né? Fazendo aqui uma analogia com essa questão do voto. Então, a realidade é a grande democracia. Se você não está gostando da realidade, vote diferente. E vote, não adianta votar querendo que o outro vote como você. Não. Você tem que votar como você quer e ponto. Entendeu? E isso, inclusive, cria um campo de maior probabilidade para que o outro vote como você quer. Porque se você eleva a sua vibração, isso eleva automaticamente, de maneira inconsciente, a vibração do outro. E um exemplo, só para deixar um pouco mais claro isso, de uma maneira mais objetiva, né? Por exemplo, se você tem uma interação com um colaborador desse seu de trabalho, vem alguém do seu trabalho e a pessoa do seu trabalho faz um elogio, não, chefe, faz um elogio. Putz, ficou muito bom esse seu trabalho, caramba, não esperava que você fizesse isso, ficou ótimo, parabéns, quero ver mais disso em você. Meu, você vai chegar, vai ficar bem com seu marido, vai querer abrir um vinho, vai comemorar, vai abraçar seus filhos, vai estar feliz, vai estar bem com esse sentimento de reconhecimento. Né? Isso vai reverberar na sua casa. Agora, se seu chefe fala, meu, que bosta de trabalho, porra, você não presta atenção, meu, próxima vez eu não vou conseguir tolerar esse tipo de coisa. Você vai descontar nos seus filhos, sua paciência vai estar menor, talvez você durma mal,
isso vai reverberar também de maneira negativa no seu ambiente. Então, assim, são ondas de vibração. A matéria realmente é algo muito ilusório, né? Ela é muito nada, na verdade. O que funciona, o que a gente precisa entender é a vibração que representa essas coisas que a gente percebe como material, né? Então, deixa eu ver se... tinha só mais essa... deixei... não! Eu coloquei isso aqui porque eu queria demonstrar para vocês no final, amarrar com essa imagem no final, que, por exemplo, para mim, hoje, olha isso aqui, eu vejo claramente. Assim, tipo, eu bato o olho, eu vejo. Este é o nosso planeta inflamado, com os nossos países inflamados, bravos, nervosos, com os seus governantes, estados nervosos, com suas pessoas inflamadas, comendo sua comida inflamada, aqui, sabe? Essa questão para mim é muito claro para mim. Eu vejo, eu andando no supermercado, eu sempre tenho esse pensamento, eu fico vendo salgadinhos, corredores, a quantidade, né? O que a gente tem? A gente tem um setor deste tamanho de frutas e legumes e um setor deste tamanho de processados, cheio de glutamato monossódico, farinhas, açúcar, etc. Isso é altamente inflamatório. Como que são os nossos pensamentos, os nossos comportamentos? Como está a nossa saúde? Nossa saúde está inflamada, nosso comportamento está inflamado, nossa fala é inflamada, os nossos governantes são inflamados, o nosso planeta está inflamado. A gente está... O que é esse aquecimento global? Juro, é assim, é que é difícil eu, dentro da minha capacidade de estudos e produção de provas, mas eu tenho certeza que o aquecimento global, ele tem ligação com os nossos sentimentos inflamados. Eu acho que se a gente se acalmasse, a gente ia ter um pouco menos desses problemas, porque isso ia ficar gerando, isso ia mudar o nosso padrão, ia mudar o nosso comportamento, a nossa criação de coisas que aquecem o planeta. Tenho certeza que, de alguma forma, os nossos... Está tudo interligado. O clima inflamado, a alimentação, as ações, as guerras, sabe? São replicações do mesmo padrão. Então, para mim, quando eu vejo hoje, assim, fica muito claro como tudo vai se juntando, sabe? E aí fica mais fácil para mim, por exemplo, tomar decisões pequenas, como eu não vou comer essa comida inflamatória. Porque para mim, na hora que eu como, juro por Deus, eu fico pensando assim, lá na frente, como as coisas vão se crescendo, sabe? E aí eu consigo fazer minha parte com muito mais facilidade. Eu não fico pensando, nossa, mas se sou só eu não vou fazer diferença. Eu não consigo mais ver assim. Eu acho que eu faço diferença e acho que todo mundo faz, sabe? Então, a gente começa a se olhar com um senso de importância e de valor que não faz só bem para o coletivo, mas até para nossa realização, sabe? Para o jeito como a gente se porta, como a gente se apresenta aqui no mundo. Então, pessoal, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, como faz para mim. Espero que isso te ajudem vocês a enxergar um pouco de uma forma mais conectada à realidade, porque isso é fundamental, é urgente. E aqui eu coloquei, né, esse aqui é o meu curso, esse é um pedacinho, né, um recortinho do curso. Lá também você vai encontrar outras coisas na aula de fractais, tem a questão do feedback, tem a física quântica, e isso é só o primeiro módulo, né, tem 4 módulos, algumas pessoas já fizeram aqui o curso, eu deixo aqui para vocês, eu vou deixar depois lá no grupo, tá? O link para vocês do curso e tem esse cupom para vocês pagarem metade do valor, se vocês se interessarem em aprofundar esse assunto. E aí, eu queria deixar um pouco aberto agora, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu estou disponível aqui para vocês. Vou até encerrar aqui a apresentação para a gente poder se ver um pouquinho melhor. Só agradecer, Manu, pela sua generosidade de compartilhar sua sabedoria com a gente. Quanto mais eu te assisto, mais eu fico pirando. Ai, que bom, Fê. Gente, nossa, muita vindo da coisa. Fê, para mim, assim, que ela é outra pessoa que eu tenho uma profunda admiração, assim, das pessoas mais competentes, determinadas que eu conheço. Vir um elogio deste lugar, para mim, é uma honra. Pessoal, também quem quiser deixar aqui, se tiver alguma dúvida também, se algo não ficou claro, se vocês quiserem dizer alguma coisa aqui, vou deixar aqui uns minutinhos para quem quiser também acrescentar algo, tá bom? Oi, Manu.
só agradecer também. Desculpa o atraso, que eu me atrasei um pouquinho. Imagina, Paty, vamos te ver aqui. Para quem não fez o curso que eu fiz acho que quando ela lançou, eu comecei a fazer, eu ainda tenho, às vezes até faço consulta, vale super a pena, é muito interessante mesmo. Mas eu sou dessa mesma pegada dela, eu acredito em tudo isso que ela fala, piamente. Ai, obrigado, Paty. A Paty fez o curso, né? Ele ele junta muito bem muitos desses conhecimentos para a gente conseguir ter uma noção um pouco mais ampliada, né, de onde a gente está, né? Eu acho que eu penso, assim, quando você coloca isso, hoje muito, né? Claro que nós aqui, dentro dessa comunidade, não existe nada de fundo religioso, nada, mas por incrível que pareça, até falei para a Manu, porque a gente eu fiz mentoria, inclusive, com ela, e eu falei com ela uma vez, eu sou espírita, então, na realidade, quando você começa a unir tudo isso, você percebe que realmente tudo está interligado, até os assuntos, quando tudo hoje a minha alimentação, a preocupação com o físico, a preocupação com o que você faz, com o tipo de leitura e com a própria questão espiritual, se você unir tudo, você percebe. Por isso que as coisas vão, inclusive, se aproximando, né? Você consegue constatar que você vai buscar. Você, sabe aquela coisa do você se afasta de um meio onde não é bom, e muitas vezes você pensa assim, nossa, por que eu não estou sendo mais convidada para isso, não estou sendo mais isso, não estou sendo mais aquilo, é porque você não tem que estar mesmo, porque aquilo não faz mais parte da tua realidade. E eu acho que isso mostra muito nisso, em toda essa questão do que diz no curso e toda essa questão que a Manu coloca muito. Eu vejo isso por várias situações, assim, interligadas. Ai, que legal, Paty. Nossa, obrigada pelo seu compartilhamento. Fico muito feliz que né, que a gente que você faça parte dessa comunidade onde a gente consegue entender que sair um pouco dessa esfera do ego, né, e começar a entender que muitas das coisas que a gente não precisa se ofender, que a gente não precisa se chatear, que existe uma ressonância e um propósito, né, maior do que, as pessoas estão se afastando, ou isso não deu certo para mim, ou não consegui esse trabalho, né? Vai muito além disso, né? Esse entendimento energético começa a trazer muita tranquilidade nisso, né? Colocar o ego na coleira. Eu fiz um Reels, gente, que eu usei essa expressão. Aliás, gente, né, vocês da comunidade, essa semana... Aliás, como vocês estão sentindo essa semana energética? Vocês estão sentindo aí umas tensões no ar? Tá tudo tranquilo para vocês? Mercúrio retrógrado tá causando, não tá causando? Mais ou menos, engraçado, eu mando todos os teus vídeos, né? Meu marido não participa da comunidade, mas mais ou menos, né? E eu mando sempre no início da semana para ele, ouça. Aí hoje ele tinha uma reunião, inclusive uma audiência, não sei o que, de empresa. Eu disse assim: você ouviu o vídeo da Manu? Você ouviu o vídeo da Manu ontem? Aí ele disse: claro que eu ouvi. Eu disse: ótimo. Já vai esperto, né? Ai. Ai, que bom, fico feliz. Bom, meninas, nossa, meninas, meninos, aqui na minha tela só tem meninas. Engraçado como as mulheres gostam mais, né, desses assuntos do autoconhecimento, né? Putz, aliás, nossa, isso também era uma coisa, eu acabei não colocando isso dos fractais, é que tem uma coisa que se conecta tanto com isso, mas esse é assunto para um outro webinar, a gente pode falar só disso, os fractais, essa questão das repetições, elas conectam com uma questão de ciclos que mostram para que a gente está vivendo um negócio muito, muito especial. E, assim, para mim é uma tristeza ver que a grande maioria não consegue perceber, assim, né, o privilégio que é estar vivo em 2024, sabe? Eu sei que é muito difícil, que a gente está passando por coisas muito duras e muito sofridas, mas esse framework de fundo, assim, do quanto isso é especial, eu agradeço todos os dias. Eu falei, nossa, que bom que eu consegui, né? E aí a gente entra um pouco na religião, mas que bom que eu estou encarnada aqui nesse tempo, consegui estar aqui nesse espaço, porque a gente está vivendo um negócio muito único em 13 mil anos. Gente, 13 mil anos. A escrita, que a gente conhece, né, que dizem que surgiu a escrita,
é depois disso. Então, o que aconteceu antes, né? Para isso ser único em 13 mil anos. Imagina, porque o nosso calendário tem 2 mil anos, né? A gente tem o marco de Jesus Cristo há 2 mil anos atrás. Então, o que é maior, né? O que pode ser maior do que mudar o próprio calendário? Então, Manu, isso também pode ser o assunto de uma outra aula, começar a entender esses ciclos e etc. Por que a gente está mudando? Por que as mulheres, isso também tem a ver com, foi esse o gancho, por que as mulheres, elas estão buscando mais autoconhecimento, por que elas estão na frente disso, tem todas as ligações aí que a gente pode também entrar nisso daí. Cíntia, pode falar. Oi, Manu, boa noite a todos. Eu estou vindo pela primeira vez aqui, Fer que me convidou, e Fer me convidou exatamente porque eu estou numa semana que, se o Mercúrio está retrógrado, o meu acho que já caiu do universo, porque o meu tá essa semana começou a 1000 por hora. E aí, brincando com Fer, a Fer me convidou a entrar no grupo e vir ouvi-la. Você está de parabéns. Super curti o tema, eu sou entusiasta, sou estudiosa, então é um prazer estar aqui com vocês. E obrigada, viu, Fer, pelo convite. Tudo que Fer me coloca, eu nado assim de braçada, assim, super gosto desse tema. Muito obrigada, viu, Manu? Vou seguir você. Ai, obrigado, Cíntia. Obrigado, Fê, também por ter convidado. Nossa, fiquei adorei ouvir que fez sentido, que gostou, que acabou de chegar e já gostou. Total sentido. Ah, então você não pegou as previsões, gente. Ó, essa semana ela vai bem truncada, tá? Pegou, eu mandei para ela. Ela compartilhou teu áudio comigo. Então tá falei, bom, então você tá gente do preparada. céu, ela falou toda a minha semana. Esses áudios rodam, Manu. Como diz a Patrícia, tipo, somos nós na comunidade, mas a gente compartilha com quem não tá na comunidade. Ai, que bom! Assim, então estamos todos preparados. Duduzinho, querido, que bom te ver aqui. Pode falar, pode abrir seu microfone. Muito feliz de estar com você aqui. Uma honra. Eu queria falar que tem 2 homens aqui no grupo feministas, ó, eu e o Paulo. Ele aqui para mim não dá para. Que bom, gente. Tem que todo mundo ouvir, né? Não tem essa coisa de mulher e homem. A sua previsão da semana, né? A sua interpretação da semana acalma, dá um direcionamento para todos nós, assim. Muito obrigado. Obrigado por você fazer parte da nossa vida. Que bom, Dudu. Nossa, o Dudu também já me acompanha há um tempo. Querido amigo da vida pessoal, maravilhoso. Adoro que você está lá na comunidade, compartilhei também. Eu vejo que ele chama pessoas para a comunidade, muito maravilhoso. Obrigada, Dudu, querido. Ô, Manu, eu tô sem vídeo, mas eu vou acrescentar uma coisinha que eu acho super importante sobre os fractais, que é como a gente tem, se a gente tiver uma observação sobre a história da vida da nossa família, a gente vai perceber que inúmeros padrões se repetem, e padrões muito importantes da história familiar. Então, às vezes, a gente tem, assim, vou dar um exemplo bobo, mas você tem algo que aconteceu com a sua tataravó, que se repetiu com a sua prima, que se repetiu com alguém da sua família. Toda a família tem esse padrão de repetição, e a gente, na evolução humana, muitas vezes a gente tem que ter até o conhecimento desse padrão para poder mudar ele e mudar para as futuras gerações. Nossa, Sá, adorei que você abriu para falar isso. Perfeito. Assim, é um ótimo. Na próxima aula eu vou incluir um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma reflexão também super importante da gente entender como uma outra linha onde a gente consegue observar essas repetições que são muito importantes, né? Que quando a gente olha também de maneira separada, a gente não entende por que a gente está fazendo. E realmente, né, eu sou super fã da constelação familiar, que começa a mostrar como essas coisas se repetem, né, outras linhas também, e é muito importante a gente conseguir reconhecer, olhar para o passado, como foram nossos pais, nossos avós, e entender que muitas vezes a gente olhando e só acolhendo, né, a constelação familiar fala muito isso, a gente acolhendo a nossa história, a gente já consegue reprogramar esses padrões, né. Nossa, obrigado, Sá, por ter trazido isso também. Gente, Sabrina, existe... que eu até falaria, eu acabo até esquecendo,
Assim, como eu falei, né, eu estudo também há já 8 anos na realidade, né, eu sou espírita, obviamente, mas eu estudo, né, a doutrina. E há pouco tempo, que embora a gente não tenha relação a isso, porque a doutrina ela é um tripé, né, ela é ciência, religião e filosofia, então, o que acontece? É uma coisa que você vem vindo. E agora, por acaso, esse mês, eu li um livro chamado Há 2000 Anos, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que na realidade conta a história, né, de Cristo há 2000 anos, né? Exatamente como a Manu até acabou de citar 2000 anos de Cristo. Então, na realidade, e tem uma coisa que é incrível lendo esse livro, é que, e como ele é uma psicografia, obviamente, né, independente da crença ou não, mas ali se mostra como uma bobagem. A Manu falou, às vezes, de pequenas ações, certo? Como uma bobagem desencadeia uma morte. Às vezes, no livro é muito, muito claro isso. O início do livro, que eu não vou dar um spoiler, por exemplo, mas o que acontece desencadeou a morte de um monte de gente, de milhares de gente, e foi a coisa mais imbecil que alguém pode imaginar. Então, às vezes, uma atitude besta, é isso que a gente vai aprender, que uma atitude besta nossa, idiota, sem assim, razão específica, sem um motivo forte, pode desencadear uma tragédia imensa e a gente não percebe. Quando eu li o livro, eu vou dizer para vocês, eu estou aqui, porque ele tem até, gente, em audiobook, se alguém não tiver tempo de ler, bota o áudiozinho e você consegue ver que tem o livro, tem até audionovela, uma coisa muito legal, até interessantíssima, coisa de vó, né? Mas tem. E é impressionante como uma bobagem desencadeia um problema gigante, mas gigante. Então, ali fica muito nítido. Então, é até uma sugestão, se alguém quiser, independente de crenças ou de coisas, mas é muito interessante se enxergar isso ali. Nossa, e é exatamente isso, né? Esse padrão de crescimento que começa com uma coisinha pequena e isso vai se jogando lá para frente. Até assim, eu tenho também um pouco, é a minha interpretação, tá? Pessoal, posso estar errada, etc. Mas para mim, quando eu olho essa guerra que a gente está vivendo, Israel, Líbano, isso é muito antigo, né? Isso para mim é constelação familiar de lá de Jesus, assim, desde que Jesus morreu, ainda não se resolveu a questão por lá, sabe? Ou talvez isso tenha vindo de antes ainda, sabe? Então, como as coisas vão crescendo mesmo, né? E o padrão vai se repetindo, e se a gente não consegue ter ações assim para cortar isso, né, de uma maneira que não adianta cortar com violência, né? Isso não funciona. Cortar, assim, parar o padrão, começar um novo padrão em cima, a coisa continua e cresce de maneira exponencial. É impressionante, né? É isso mesmo. Muito legal, fiquei curiosa desse livro. O audiobook é uma boa, eu vou colocando no carro rapidinho, termina. Manu, tem uma pergunta. Só isso, tá? É de Emanuel. Vou ver. Quem que perguntou? Eu, Paula, pode Paula. perguntar, Paula. A gente pode considerar que, na mesma proporção, uma ação boa também pode gerar, então, essa super onda, né? Assim Sim. como uma coisa boba pode gerar uma desgraça, a gente, então, deve considerar que uma pequena ação boa também pode chegar lá nessa mesma curva lá em cima, certo? Sim. Tá. Sim. A gente Tanto tem que ter assim, um pouco de esperança, né? Porque só o ruim vai lá para cima, a gente também quer não, o mas bom indo lá para cima. eu vou dar até isso é um pouquinho de spoiler do curso, mas eu vou falar rapidinho. O que acontece? As ações mais elevadas, elas têm mais poder do que as mais densas. Por quê? Porque o que transmite a informação, você tem um campo eletromagnético que sai do centro do seu coração, tá? Medível. Tem até um aparelho que mede a coerência do campo eletromagnético do coração aqui na minha casa. E aí, quando você está vibrando em sentimentos, quando você está sentindo sentimentos negativos e densos, esse campo fica menor. Então, ele transmite menos informação. E quando você está vibrando alto, amor, gratidão, etc., sentimentos mais elevados, o campo ele tem uma amplitude maior, então ele transmite mais informação. Então, é uma questão de ciência, assim. Então, como ele amplia mais, a informação positiva, apesar de não parecer, tá? Eu sei que no visual, olhando, não é muito isso, ela tem mais poder do que a informação negativa, porque ela
prolifera, ela é menos distribuída eletromagneticamente. É legal ver que tem assim uma coisa, eu adoro essas coisas assim, porque não é uma questão de, eu acho, não, assim, não tem o que discutir, tem um experimento, está aqui o aparelho, vamos medir? Está aqui, ó, seu campo, você consegue medir, ele vem até aqui, ele vai até mais ou menos 1 metro, esse campo. Só que se os sentimentos menores, ele encolhe. Aliás, quem tiver curiosidade de pesquisar sobre isso é The Heart Math Institute. Tem um monte, eles têm cursos, eles falam sobre a coerência mundial, é super legal. Ô, Manuela, boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Bom te ver aqui. Nesse contexto aí dos fractais e dessa questão energética, me corrige se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que a gente que está ligado nisso, que começou a entender, talvez a nossa obrigação como indivíduo é realmente tomar decisões diariamente, decisões positivas, né? Independente do que está acontecendo em volta. Porque essa ação pequena, ela acaba reverberando em volta, né? Com mais força, e aí dentro desse padrão dos fractais, isso acaba se alastrando de alguma forma para padrões mais amplos, né? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que a gente tem que desmontar essa crença boba de eu sou muito pequeno, o que eu faço, porque a gente se apega muito no que a gente vê de resultado, mas a gente não consegue desenhar a cadeia para ver até onde vai os nossos resultados, né? Quando você trata alguém com carinho, com compaixão, com amor, quando você é generoso, etc., a gente só consegue ver aquela reação primeira da pessoa, mas isso, ele vai se espalhando, e de maneira também em padrões inconscientes de pensamento. Então, realmente tem um alcance que é um pouco difícil da gente saber, né? Foi até ali, né? Mas é real. É exatamente isso. E obrigada, gente. O Paulo também, ele foi um dos mentorados no último lançamento que eu fiz, que agora eu não estou fazendo mais lançamentos, né? Agora, quem quiser comprar, compra, assiste pontualmente. Vale como eu falo sempre, né? Você acorda, né? Abre assim, parece que uma porta aí para uma coisa totalmente nova, assim, é uma bússola, na verdade, para o dia a dia. Ai, que bom! Nossa, gostei dessa interpretação. Muito bom. Poxa, pessoal, muito, muito obrigada. Nossa, eu achei até que ia ser menor a audiência. Estou super feliz, assim, né, de poder vir ao vivo, né? Eu sei que depois muita gente assiste gravado, mas queria agradecer muito a presença de vocês. Alguém mais queria falar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Senão eu não gosto de passar muito de 1 hora, que eu acho que 1 hora é um tempo bom para também. É muita informação, a gente não absorve, né? Também precisa sentar agora, né? O que ouviu, é importante essa parte também para, né, não ficar só absorvendo, e não fixa, né? Então, pessoal, muito, muito obrigada. Desejo uma ótima noite para vocês. Desejo uma ótima semana também. Espero que o Mercúrio retrógrado não cause muito demais na vida de vocês. Eu nem acredito que a internet não caiu. Eu achei maravilhoso. Me ajudou. Obrigada, Manu. Beijo. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo a todos. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.